E na próxima sexta-feira tem o lançamento do livro dela, que está aqui comigo, a Líria, escritora. E o livro é O Menino que Costurava. Vamos conhecer um pouquinho dessa história, desse livro. Prazer te receber. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, uma honra. Vamos lá, então. Antes do teu livro, deixa eu falar uma coisa. Tem a Cacau Show. Calma! Não posso esquecer dessa grande parceira Cacau Show, que tem muitas novidades para você agradar a pessoa amada. Para você chegar em casa com um chocolatinho. Por quê? Porque todo dia, toda hora, todo momento é momento para um chocolate. Ainda mais quando a gente fala de chocolate da Cacau Show. Roda VT. Todos os dias é dia de chocolate. Todos os dias é dia de Cacau Show. Essa aqui é a Ju, a responsável por nos deixar felizes aqui no Balneário Shopping, Balneário Camboriú, que tem a Cacau Show. Ju, todos os dias tem uma promoção, uma dinâmica bem legal das promoções, né? Oi, Fábio. Sim, exatamente. Todos os dias a gente tem uma promoção, dependendo do seu gosto. Vai ter trufa, vai ter tablete, sempre vai ter alguma coisinha para agradar e adoçar seu dia. Feliz hoje. Eu acho que isso aqui, gente, diz muito sobre a Cacau Show. Quais as opções, assim, pro dia a dia? Ah, não tem nenhuma data especial, mas eu quero comer um chocolatinho. Então, essa é uma caixinha que ela serve tanto para presentear quanto para compartilhar. Você tá ali vendo um filminho com os amigos, com o namorado, com a mãe e com o pai. Ela vem 11 bombons de brigadeiro, que são uma delícia. Então, é uma caixinha para compartilhar. A gente também tem os nossos Monte Belos. A linha Biscoiteria, que é uma linha relativamente nova, mas que faz muito sucesso. Que é maravilhoso. Esse você adora, né? Amo! E os tabletes 100 gramas, que também são nossos carros-chefes, né? O pistache, que é um favorito também seu, né? E o 1000 folhas, que particularmente é um dos que eu mais gosto. Na verdade, esse negócio de favorito é muito complicado, porque eu gosto de tudo aqui, entendeu? Esse aqui é simplesmente maravilhoso. Esse aqui não tem nem que falar, brigadeiro. E chocolate, não, o casamento perfeito não tem como, né, Ju? Então é isso. O bom, esses aqui, não, esse aqui tem, gente, tem pote de pistache aqui, tá? Pra vender. Ah, tem um chocolate com pistache, mas eu quero mais? Tem aqui na Cacau Show. Então, assim, o legal é isso. Para todos os gostos, para todos os momentos, para todas as ocasiões, a qualquer hora do dia, tem um chocolate para você da Cacau Show. Aqui na loja 95, no Balneário Shopping. Inclusive, estou te esperando ao vivo aqui, tá? Quero um chocolatinho aqui pra gente dar uma... Entendeu? Né? Recebemos convidados com chocolatinho da Cacau Show, nada mal, não é? Ah, adoraria. Podia ter aqui um chocolatinho da Cacau Show. Tu ia ficar brava? Não. Não ia, entendeu? O convidado ia ficar mais tranquilo e mais à vontade. Tá bom? Vamos lá. Líria, então agora sim, vamos falar aqui do teu livro, O Menino que Costurava. Do que se trata esse livro que você vai lançar na sexta-feira, ali na Escola de Arte, na escola... No Palácio das Artes. Palácio das Artes. É um livro sobre a infância, indicado para crianças de 7 a 12 anos, né? Mas, claro, os pais, né, podem comprar e ir lendo para os seus filhos que ainda não sabem ler. Eu digo também que é um coração para adultos e pessoas com o coração aberto. Por quê? Ele vai tratar de muitos itens que a gente pode tratar nessa primeira infância. Ancestralidade de dons, como o da costura, o protagonismo infantil, protagonismo preto, a sustentabilidade, a invenção, a imaginação e o protagonismo infantil. Tá. Você está falando da ancestralidade de dons. De dons. Porque o menino que costurava, eu acredito que hoje em dia talvez não, mas eu acho que teve um tempo que para um menino costurar era um preconceito. Sim, a gente vai tratar também, tentar, claro, né, enquanto artista, evitar esse tipo de preconceito. Tem uma partezinha ali no livro muito sutil que diz que isso dói. Né? Ele sabia costurar, sabia mexer com as agulhas e isso às vezes dói. Então, assim, a gente não quer que esse tipo de preconceito ele se propague. Então, o livro ele também implicitamente, muito sutilmente, ele também vai colaborar para que isso não aconteça mais, esse tipo de preconceito. A faixa etária do livro é? De 7 a 12 anos. De 7 a 12 anos. O que te inspirou? Eu sou autora... Algum menino? Sim, ele é inspirado numa história real. Na história... é? Sim, de um menino que realmente costura cadernos em São Paulo. Costura o quê? Cadernos. Cadernos? Manualmente. Aí você conheceu? E fiz um livro inspirado nessa pessoa.
Que interessante. É uma grife de cadernos, né? É o Cláudio, lá da Menino Craft. Eu conheci em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Esse livro já está pronto há 4 anos. Então, a gente fez. A gente conheceu o trabalho dele, muito inspirador. Um artesão que costura cadernos com couro, com tecidos, com rendas. E eu falei, nossa, que trabalho lindo, que trabalho inspirador. E por que não fazer um livro sobre ele? Você chegou a conversar com ele, trocar uma ideia? Sim. Ele te contou alguma experiência que você consegue relatar? Posso ver? Sim, à vontade. Alguma experiência que ele relatou para você? Inclusive, que é as isso? crianças vão ganhar um kit de costura infantil no lançamento para já sair de lá costurando. Olha! Então, cada criança que for... vai ganhar um kit de costura infantil. Que legal. E esse livro, para quem... Antes de você me responder, olha, já tenho outra pergunta. Esse livro vai estar disponível onde? Ele já está à venda em alguns pontos aqui da cidade. E lá no dia vai estar lá comigo para a gente poder comercializar. Tem livrarias aqui nas livrarias da cidade? Sim. Está em 3 pontos de venda aqui na cidade, por enquanto, né? Estamos até buscando mais locais para poder entregar o livro, para que a comunidade toda possa o ter ou adquirir. Editora Areia de Joinville. Para os meninos da família, ai, sempre meninas do coração, Wallace Crisnico. Ai, que lindo! Sim. Felipe, Matheus, Bruno e Ronaldo. Bom, aí eu te perguntei de alguma experiência que esse menino te contou que você conseguiu traduzir para o livro, porque por se tratar de um livro infantil, talvez nem todas as experiências você consiga, né, trazer para esse universo. A experiência principal que eu consegui trazer para a literatura, transformar em literatura, que é um trabalho assim de muito. A gente acredita que seja mais fácil a literatura infantil, mas é um trabalho tão difícil quanto os outros tipos de literaturas, né? O que eu consegui captar muito nesse livro foi o trabalho dele de costurar cadernos. Então, assim, esse trabalho manual que ele faz lá todo dia, eu trouxe para o livro. E é a história de como um menino, com esse dom de costurar, consegue salvar a sua comunidade. Essa é a chamada principal, né, para que as pessoas convide as suas crianças para ler, adquiram um livro, venha descobrir como um menino, com uma agulha na mão, consegue salvar o mundo. Ou seja, ele tinha 1000 desculpas para não fazer e até mesmo para não ser. Sim. E aí ele pegou e disse, não, eu vou fazer e ser diante do que eu tenho. Sim. Né? Pego o que eu tenho e faço. Foi isso que ele fez? Isso, a comunidade não tinha, né? Não tinha cadernos, não tinha brinquedos. Daí ele, não, como que a gente não tem mais caderno e não pode mais estudar? E começou a costurar cadernos. Cara, que interessante. Por isso que ali no início do livro eu estava lendo que tudo começou com a falta de material. Acabou a matéria-prima, é uma distopia, então é um tipo de literatura distópica que a gente fala, que é em um mundo que não existe ainda, né? Então a gente está num mundo onde a gente usou tanto as matérias-primas, esse consumismo nosso foi tão exacerbado que as crianças ficaram sem cadernos e sem brinquedos. Agora, a ilustração tá tão linda. Sim. Quem que ilustrou esse seu livro? O Kevin Guerreiro, um ilustrador de Roraima, lá longe. Olha, que lindo! E o Kevin é um ilustrador da parte de games. Ele trabalha com designer, com gamers, e eu acreditei muito nesse trabalho dele. É o primeiro livro que ele ilustra, o primeiro livro infantil. Agora, quando você lança... É o teu primeiro livro? Não, é o meu primeiro livro infantil. Eu já sou autora há 10 anos. Tá. Quando você lança um livro, né, e esse especificamente infantil, o que você espera do leitor? Ou o que você quer levar para o leitor? O leitor, ele ganha, eu entrego para ele essa mensagem principal. Mas, assim, depois a literatura ela fica solta, que daí ele consegue pegar outros aspectos, sentir outras coisas. Então, assim, a mensagem principal, né, ela, com as ilustrações, a gente consegue passar, a preocupação com o meio ambiente, as crianças serem ouvidas. Então, essa mensagem principal a gente consegue passar, e daí depois elas conseguem fazer com que o livro ele se propague. Então, as crianças começam a costurar as cortinas em casa, começam a reformar.
Sim, a fazer seus próprios cadernos. Então, assim, é muito legal. Delas levam o livro todo dia para a creche, para a aula, obrigam as professoras a ler para todo mundo, todo dia. Então, assim, tem crianças que eu estou tendo um retorno muito agradável, muito, muito feliz. Bom, de alguma forma você vai fazer com que esse livro chegue nas escolas aqui do município? Sim, a gente tem esse livro ele foi contemplado pela Aldir Blanc, pelo edital estadual de cultura. Então a gente tem uma contrapartida. Eu tenho alguns livros a serem doados, né? Já foram doados para algumas instituições, algumas ONGs. Então a gente consegue doar. A biblioteca pública aqui de Balneário, ela já ganhou os seus exemplares, a Fundação Cultural também. A gente não tem como fazer algo muito grande. Essa distribuição ela fica mais com uma amostra, né? Fazer uma amostra, doar um para cada escola. Porque daí a gente tem até um número um pouco reduzido, né, para fazer a doação, mas há essa possibilidade. Então, se você ir até a biblioteca pública hoje de Balneário, já consegue emprestar o seu livro lá. E é interessante, né, a linguagem usada no livro e os assuntos abordados aqui de maneira muito leve, muito sutil. Por exemplo, aqui numa das páginas fala o seguinte: havia crianças que colavam, havia crianças que pregavam, havia crianças que desenhavam, havia crianças que montavam e havia um menino que costurava. Ou seja, só ele costurando sozinho, ele não ia dar conta. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Precisa de uma equipe, precisa de amigos, precisa de pessoas dispostas, disponíveis, porque você não precisa saber fazer, mas precisa querer fazer. Então, a coletividade, o cooperativismo, esse senso de pertencimento social também, né, Lirian? Sim. Você captou realmente. Então, assim, a devolutiva de pessoas que trabalham com a infância. Foi um livro pensado. Por que ele ganhou, né? Acredito eu, um edital estadual concorrendo com autores de todo o estado. Porque esses assuntos implícitos, mais pedagógicos, eles são abordados propositalmente no livro. Então, assim, né, não é um livro bobinho, sabe? Não. É um livro para que as professoras, as famílias, as avós possam trabalhar vários assuntos dentro dele. E é um livro que fala de assuntos complexos de maneira leve. Sim, assim... Que dom, hein? Obrigada. O editor, ele me ajudou a lapidar o texto, o Jura Arruda, da Editora Areia, que é uma editora aí com 15 anos de literatura infantil em Joinville. Eu sou de Joinville, né? Estou em BC há pouco tempo. E daí eu tive assim, o livro é um conjunto, né? Eu enquanto autor, que tive a inspiração, mas o ilustrador, o editor. Então, assim, é um conjunto, realmente. Mas é um dom transformar em palavras um assunto tão sério, tão profundo e de maneira leve, de maneira que as professoras possam reunir aí os seus alunos e discutir em sala de aula tantos temas aqui no livro O Menino que Costurava. Vamos lá, faz o convite. Então eu convido vocês para que nessa sexta-feira, dia 15 agora, está um pouquinho frio, mas deixa o frio de lado e leve a sua criança a conhecer o meu livro. Vai ser no Palácio das Artes. Vamos ter algumas guloseimas, pintura no rosto, vou estar autografando, vai ter até música instrumental ao vivo, com violino, músicas de filmes infantis. Então, assim, é um evento. Então, eu fiz questão também de entregar o livro de uma maneira, no formato de evento para a cidade. Muito importante, a contrapartida social do meu projeto é entregar um livro acessível. O livro vai custar apenas R$20 no lançamento, na sexta-feira. Então, passe lá. Eu vou começar o evento às 7h, né, às 19 horas, vou ficar até às 22 horas. Então, as pessoas que trabalham dão um pulinho lá, pega a criança junto ao colégio, né, e já dá um pulinho lá para me ver. As crianças adoram conhecer uma escritora de verdade. É verdade. Eu faço autógrafo, bato foto, elas se sentem assim, olhadas. Eu escrevo o nome, sabe, troco uma ideia, assim. Realmente, você olha para a criança e pergunta se gosta de ler, se quer que eu faça um livro dela, porque eu só escrevo sobre meninos. Eu tenho 4 livros de meninos.
O menino que observava, o menino que costurava e outros meninos. Os títulos do meu livro sempre trago um menino. Por quê? Eu gosto de, primeiro, inspirações reais. Eu sempre me inspiro em outros meninos reais. Eu venho de uma família que só tem meninos. E eu gostaria muito que os homens, até que você falou, né, puxando, colocando uma ponte, né, sobre essa questão assim toda de mundo, de masculinidade um pouco frágil, de violência. Então eu falo, poxa, e se a gente desse uma atenção especial para os meninos? Então assim eu quero implicitamente lá no fundo assim cuidar muito desses meninos, tratar muito os sentimentos e todas as questões deles já na primeira infância. Muito bem. Amei te conhecer. Ai, obrigada. Parabéns pelo livro, tá belíssimo. Ai, obrigada. Muito bom, muito gostoso. E sobre isso que ela falou, eu estava aqui pensando, né? Os meninos, creio eu, Liriá, que não nascem violentos e creio eu que não nascem abusadores. Sim. Creio que toda criança nasce inocente, né? Sim. Creio eu. Se eu estiver errada, por favor, alguém me corrija e tudo certo. Mas eu acho que um bebezinho, quando nasce, nasce inocente. Personalidade, com a sua personalidade. Mas o caráter, ele vai sendo introduzido, ele vai sendo colocado, ele vai sendo desenvolvido por aquele que é responsável em criá-lo, pela pessoa que pode ser o pai ou a mãe, a avó, o tio, seja lá quem for a pessoa, responsável em fazer deste bebê um adulto saudável, emocionalmente, psicologicamente. Então, diante da fala da escritora, cabe a nós, responsáveis por algum bebê, por alguma criança, um menino, que a gente está falando do Agosto Lilás, torná-lo este homem de caráter, de respeito, íntegro, um homem de verdade, que respeita o outro ser humano e, neste caso, a companheira, a mulher, a esposa, a mãe, a avó, que tem vários tipos de violência contra a mulher, né? Então, fica aí também uma reflexão nesse sentido. E assim, a gente encerra o Muito Mais de hoje. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso. Amém. Não desliga, TVC News está chegando, com ele Saul Carvalho e toda a equipe de jornalismo. Amanhã tem muito mais comigo, Fábio Ismani, às 11h15, aqui na TVC Panorama. Grande beijo e até amanhã.